O Brasil perdeu 5 dos 9 jogos que fez no ano, é um ano tétrico. Quer dizer, desde que o Brasil é Brasil, o Brasil nunca tinha tido um ano tão ruim como o que a gente teve nesse ano de resultados. Mas essa é quase que uma escolha da CBF para esse ano. É um risco totalmente assumido pela Confederação Brasileira de Futebol, com 2 deixando interinos. primeiro o Ramon. Mas você imaginava depois... que esse vácuo de comando pudesse produzir resultados tão ruins? Você não imaginava que a qualidade dos nossos jogadores, ainda que não seja maravilhosa, foi suficiente para não perder tantos jogos como nós perdemos? Não, o que eu imaginei quando, num primeiro momento, fica o Ramon dividindo a seleção brasileira com a seleção sub-20, fazendo convocação para Mundial Sub-20 enquanto está com a seleção principal. Depois vem Fernando Diniz compartilhando o trabalho na seleção com o Fluminense. Sem um diretor de seleções, alguém responsável por pensar futebol, com o departamento de logística desmontado, com o departamento de análise desmontado, com todos os processos que foram criados nos últimos anos, destruídos parcialmente, eu não imaginava nada muito melhor que isso, não. Acho que é uma consequência do retrocesso que foi promovido ali, naquele departamento de seleções. E foi confirmada a informação que demos ontem aqui no Seleção, de que a FIFA abriria uma investigação e tem que abrir. Sobre os casos de violência. O Comitê Disciplinar da FIFA, no seu artigo 17, estabelece que a responsabilidade da organização de um jogo é do mandante, ou seja, o Brasil será investigado por isso. Provavelmente punido, né? Então eu fui atrás de que tipo de punição pode acontecer. A tendência é uma punição pecuniária, multa. Grana. A tendência, né? Vamos aguardar as conclusões da FIFA. A CBF vai poder argumentar que ela fez uma reunião com os órgãos de segurança e os órgãos de segurança, nenhum deles apontou antes do jogo a necessidade de um isolamento das torcidas, que nunca aconteceu na história do futebol de seleções em solo brasileiro, mas para a FIFA não interessa de quem é a culpa, interessa que o Código Disciplinar da entidade, no seu artigo 17, estabelece que a responsabilidade é da CBF. Desde ontem eu já trazia essa informação, a CBF conta com uma investigação e uma possível punição da FIFA, que é normalmente pecuniária. Hoje está confirmado que a FIFA vai abrir essa investigação. Que vergonha. E eu ingenuamente, antes da bola rolar, eu vi um argentino lá de um brasileiro, Lédio Carmona, e eu, nossa, que imagem bacana. Seria bom se fosse, bom, óbvio, seria bom se fosse assim sempre, não foi. Eu vi um relato de um amigo, né, que antes da confusão, ele estava em outro setor do Maracanã. Antes da confusão, brasileiros e argentinos conviviam harmonicamente. Não, tava. A imagem mostrou, tava. Você retratou, o Luiz. Só que depois dessa confusão, outros focos de discussões, né, não chegando às vezes de fato com essa proporção. Eu estava muito próximo de tudo isso e foi exatamente isso. Antes do jogo, paz e amor total entre brasileiros e argentinos, inclusive entre jogadores argentinos e torcida. Com o Messi sendo aplaudido por brasileiros, muitos brasileiros com camisa da Argentina. Só que aí virou Arena Romana, sentiram um cheiro de sangue no estádio e as pessoas que aplaudiam o Messi no aquecimento passaram a vaiar o Messi e mandar o Messi tomar suco de caju só pelo fato dele ter retirado a seleção de campo. Isso aí transformou completamente o ambiente, pilhou a seleção e assim, por mais que a punição seja provavelmente pecuniária, é uma mancha gigante para o futebol brasileiro, porque essas imagens rodam o mundo. Já foi manchete do New York Times, hoje isso é noticiado no New York Times, né? Isso roda o mundo, isso é uma mancha do futebol brasileiro e sul-americano, né? Porque as pessoas olham para isso e falam, futebol sul-americano, né? Isso acontece sempre lá. Agora, posso dar uma última impressão rápida sobre isso, sobre tudo isso que aconteceu antes do jogo? Foi muito decepcionante para mim, embora não surpreendente, muito decepcionante ver os jogadores brasileiros batendo bola no meio do campo enquanto tudo isso aí acontecia, como se nada tivesse acontecendo, como se eles não tivessem nada a ver com aquilo e continuando em campo quando a Argentina saiu e ainda com alguns jogadores ridicularizando o fato de a Argentina ter ido para o vestiário enquanto essa coisa horrorosa acontecia na arquibancada. O Messi, vambora. Tô contigo, os brasileiros ficaram fazendo roda de bobinho, com os argentinos indo para campo. Só o Marquinhos como foi capitão ali no foco da confusão para tentar, porque assim, é uma carteirada que você dá, né? Você vê lá o Marquinhos, você vê o Messi, você tenta intimidar um pouco as pessoas que estão brigando, parem com isso. A seleção brasileira, e talvez a gente possa explicar isso até pela inexperiência e a pouca história que os nossos jogadores têm, tanto no futebol brasileiro jogado aqui, com os nossos torcedores, como com a seleção brasileira, tentando uma visão poliana do fato, mas eu estou com o Losetti nessa. Acho que os jogadores poderiam ter
até em gesto de solidariedade aos jogadores argentinos, que tinham familiares ali apanhando os da visitantes. polícia, que eles poderiam ter ido para o vestiário junto.